Queria ter multiplicado o meu tempo em 2 segmentos. Eu vou tratar de fazê-lo, mas não quero me prolongar muito. Eu quero que abra sua Bíblia, por favor. Eu quero fazer uma reflexão, não é uma pregação. Talvez você diga, cara, com essa primeira parte já estamos doidos, cara. Você já nos virou aos avessos, já ficamos doidos com essa primeira parte. Então é para ficar doido mesmo, cara, é para ficar. Certo? Os apóstolos, capítulo 17 do livro de Atos, os apóstolos por onde passavam, eles transtornavam a cidade. Eles deixavam o povo em parafuso. Amém? E essa é a ideia, que você fique transtornado, cara, que você fique doido, que durante a semana você diga, cara, aquilo que eu escutei o domingo, cara, é muito doido, eu preciso entender melhor, eu preciso me dedicar mais. Eu estou entendendo que isto que você está recebendo nesta manhã é só endereço para colocar em um Waze, no Waze de Deus, está entendendo? É só para colocar um endereço e depois você deixar que o Espírito Santo te guie, certo? Assim como o Waze nos guia. Isto é endereço, isto não é tudo. Você precisa chegar a um lugar para que Deus lhe diga que tudo isso que está ouvindo, ou aquilo que te chamou mais atenção nesta manhã, o Senhor lhe vai dar sentido agora à tua vida. Mas você precisa colocar, por assim dizer, em uma ilustração, este é um endereço. Está entendendo? Você precisa colocá-la no Waze de Deus e deixar que Deus te leve àquele lugar. Isto não é suficiente. Este momento aqui é importante, porém não é suficiente para desenvolver Cristo na sua vida. Você precisa entender isso. Por favor, é por seu bem. Você já sabe demais pela internet, pelo Facebook. A vida é feita das decisões que nós tomamos. A vida é feita disso. Você é hoje, certo? O que é hoje, porque você tomou decisões na sua vida. Você está no melhor emprego, você está numa melhor colocação, porque você decidiu estudar, porque você precisou fazer uma faculdade, gastou tempo, gastou dinheiro, sim ou não? Você tomou decisões, por isso você está vivendo a vida que você está vivendo hoje. Se a vida não está muito boa, é talvez porque você tomou decisões erradas lá atrás, porque o presente que nós vivemos foi feito lá atrás, no passado, nas decisões que nós tomamos, sim ou não? Então, por favor, por seu bem, não me malinterprete, não pense que quando eu falo coisas é para eu ter um proveito daquilo que você está entendendo. O maior beneficiado desse entendimento é você, é a sua casa. Você precisa entender por seu próprio bem. Você não precisa entender para que o Dario fique feliz, para que o Dario fique contentinho, para que o Dario vire a folha e pare de falar dessas coisas. Não, você precisa entender por você. Porque se você quer um futuro diferente amanhã, você precisa tomar atitudes certas hoje. Porque senão você vai viver a mesma coisa. Estamos cansados de falar isso. Se continuarmos plantando a mesma semente, certamente continuaremos colhendo a mesma colheita. Sim ou não? Quais são nossas sementes? As nossas sementes são atitudes fruto de um entendimento claro, preciso de Deus. Isso muda a nossa história. Amém? Então, acompanhando. Percebe isso? Então eu quero que abra um texto. Eu vou tratar eu vou me esforçar, não é? Porque é muito difícil isso para mim, mas eu vou me esforçar. Eu quero que abra sua Bíblia em 1 de Pedro, por favor. É um texto bem conhecido. 1 de Pedro, capítulo 2. Eu conheço esse choro é meu amigo, não é? Eu conheço esse choro, esse é meu amigo. Eu adquiri um novo amigo agora. Vejo ele de segunda a sexta, esse amigo. Não está gravando mesmo, não tem televisão. Deixa isso aí. Encontrou o versículo 9? Perdão, esse. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. É um texto muito conhecido, mas quero começar com ele. Beleza? Disse o apóstolo Pedro, querido, é um desafio. A gente tem um estigma com Pedro. A gente só sabe do Pedro bocudo, do Pedro impulsivo, do Pedro. Leia as cartas do apóstolo Pedro. Leia a 1ª e 2ª de Pedro e veja um Pedro maduro. Veja em Pedro um Cristo desenvolvido. É fantástico, sabe? Sabe por que eu gosto de estudar as cartas do apóstolo Pedro? Porque me vejo no Pedro em muitas coisas, em
felicitações, em palavras precipitadas, em ações precipitadas, mas depois é um processo. O Pedro está velho agora. Ele vai dizer num encabeçado de suas epístolas: eu sou ancião agora, juntamente com outros, eu sou presbítero, e não sou porque tenho um cargo hierárquico ou de hierarquia, mas ele disse: eu estou amadurecido. Ele vai falar de coisas que lá ele falou lá atrás, mas que não entendia. Ele vai falar da transfiguração. Ele vai falar que se eu estou sobre a declaração de Mateus 16. Por isso ele fala: agora eu entendo que nós somos pedras vivas. Ele se está referindo a Mateus 16, quando Cristo disse para ele: e sobre esta pedra, Pedro, nós vamos edificar a igreja. Ele faz uma releitura de coisas que no passado ele não entendia. E aqui é um grande desafio. A gente precisa olhar para coisas que a gente aprendeu talvez há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, palavras proféticas que nós ouvimos talvez na juventude da nossa vida, e nós fazer uma releitura agora com o óculos da nossa maturidade. Está acompanhando? Então ele diz assim: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga para esse irmão: nós somos raça eleita, somos real sacerdócio, somos sacerdote real. Amém? Me entende isso? A gente precisa entender isso, que nós somos sacerdotes e reis, somos gente que ministra o Senhor e exerce autoridade. Isso precisa ficar muito claro. Está entendendo? E entenda-lo muito bem. Observe esse que eu vou falar. Às vezes a gente se vidra na lei, no livro de Levítico, é na tribo de Levi, mas Adão já era um sacerdote. O sacerdócio não começa com a tribo de Levi, o sacerdócio começa com Adão. Está entendendo? Porque ele ministrava a Deus e ele exercia governo sobre aquilo que lhe foi confiado. Me está acompanhando ou não? E nós todos fomos chamados para ser sacerdotes e reis. Me está entendendo? Reis para quê? Para exercer governo, ou para que Deus, melhor dizendo, através de Cristo, exerça governo sobre a terra, para que nós nos tornemos referenciais, influência para outros. Me está acompanhando? Mas nesta manhã você precisa entender que todos nós somos sacerdotes do Senhor. Amém? Tome atenção nisso, por favor. Todos nós estamos aqui, sabe, para ministrar o Senhor e cumprir uma tarefa. Igual que Adão. Adão estava para se reunir com o Senhor no final do dia, mas ele estava para guardar e lavrar o jardim. Está acompanhando? A gente está aqui para nos relacionar com Ele e manifestar algo dEle. Ninguém crê em Deus e por nada dEle. Está entendendo? Todos os homens de Deus acreditaram em Deus e por um projeto dEle. Noé acreditou em Deus e por uma arca construída. Davi acreditou em Deus e por uma arca entrando em Jerusalém. Salomão acreditou em Deus e por um templo erguido. Me está acompanhando? Não é simplesmente: eu creio aquilo que eu lhe disse anteriormente. Nós somos sacerdotes e precisamos tomar a nossa postura sacerdotal em todas as áreas, em todas as dimensões da nossa vida. Isso precisa ficar muito claro. Talvez você diga: mas Dario, mas eu sei. Então beleza, então vamos para outro texto, para que você entenda onde eu quero chegar. 1 Samuel capítulo número 3, por favor. Eu vou lhe dando alguns insights, algumas pegadas, e você precisa chegar a algumas conclusões em Deus. Capítulo 3, verso 1. Texto conhecidíssimo, são todos textos conhecidos. Você encontrou? Capítulo 3, verso 1 de 1 Samuel. Vamos lá? Sim? O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Beleza? Trabalhava. A gente já falou disso, se ele fazia, mas não sabia reconhecer a voz de Deus. A gente já falou disso, sim ou não? Ele dormia nos pés da arca. A arca estava aqui, ele dormia abaixo da sombra da arca, mas ele não reconhecia a voz de Deus. Ok? Ele servia ao Senhor perante Eli, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, ou era escassa, e as visões não eram pouco frequentes. Não está entendendo? Observe o que eu vou dizer aqui. Me acompanhe neste raciocínio que tenho pouquíssimo tempo, por assim dizer, para nós não nos deter aqui mais do tempo que nós precisamos nos deter. Observe o que eu vou dizer. Coisas importantes. Samuel surge quando há uma decadência do sacerdócio. Certo? E no capítulo número 1, no capítulo número 2, no capítulo número 3, no capítulo número 4 de 1 de Samuel, há uma casa sacerdotal decadente, que é a casa de Eli. Sim ou não?
Há um sacerdote decadente. Há um sacerdócio que pela sua decadência, pela sua procrastinação, você entende isso? Por empurrar as coisas de Deus com a barriga, eles entraram, certo? Eles entraram numa decadência espiritual. E não só para eles estão conduzindo o povo, certo? Nessa mesma decadência. Aí surge um sacerdote profético. Isso é o que eu quero que você entenda nessa manhã. Um sacerdote profético. Samuel era um sacerdote profético. Quando surge esse sacerdote profético? Diga comigo assim: quando há um sacerdócio decadente. Diga. Amém? Isso que você precisa entender, essas pegadas você precisa entender esta manhã. Um sacerdócio profético, não é? Um sacerdócio alinhado, não é? Profético no sentido porque ele vem com uma narração clara. Ele não vem só para ministrar o Senhor, ele vem para se tornar um divisor de águas, ele vem para se tornar um reformador, ele vem para se tornar, certo? Aquele catalisador, aquele que levará o povo a uma nova dimensão, a uma nova etapa daquele momento que eles estão vivendo. Quando surge esse sacerdócio profético? Quando há um sacerdócio que está decadente. Ou não? Fica claro para vocês em Samuel? Fica claro? Muito bem, eu vou lhe dar um texto paralelo. Novamente, passa nos anos, muitos anos na frente, e novamente, certo? Porque isso acontece de tempo em tempo. Novamente, a classe sacerdotal, ela mergulha num abismo. Ela mergulha num distanciamento da vontade de Deus. Ela mergulha, certo? Nisso que nós falamos aqui, de um individualismo. E o Antigo Testamento termina com Malaquias dizendo que há um sacerdócio decadente, que há um sacerdócio que oferece sacrifício que não corresponde, oferece boi manco, certo? Ovelha cega, não está entendendo? Que roubam nos dízimos, que roubam nas ofertas, que roubam nisso, que sonegam nisso, sim ou não? Eu lhe desafio a ler Malaquias, você vai ver que é na descrição do sacerdócio decadente. Assim termina o Antigo Testamento, o povo de Deus é mergulhado, certo? Em um período de 400 anos, que chamamos de período interbíblico, onde Deus falou. Eu não acredito que Deus não falou. Deus falou, mas não falou corporativamente, me está entendendo? Não falou com relação ao propósito que incluía todos, mas Deus continuou se comunicando de maneira individual, mas o que ele comunicava não era relevante para o contexto povo de Israel. Está acompanhando ou não? Depois dos 400 anos, observe o que eu vou dizer. Há um sacerdote chamado Zacarias, sim ou não? Lembra de Zacarias, Lucas capítulo 1, o capítulo número 2, sim ou não? Observe o que eu vou lhe dizer. Tome atenção nisso, por favor. Zacarias ministrava onde? Você sabe onde ministrava Zacarias? Sabe ou não sabe? Conhece Zacarias, pai de João Batista? Conhece, eu não tenho tempo para ler um texto. Ele disse que ele entrou, ele tocou o turno, não é? Não é verdade? Ele tocou adorar ao Senhor, e ele adorava diante do altar do incienso. Você lembra das peças do tabernáculo? Certo? No comecinho, no primeiro cômodo, havia o altar do holocausto, onde eram queimados os animais que eram sacrificados. Essa é a primeira peça. Entre o átrio e a tenda da congregação, havia uma piscinona, não é? Havia o que chamavam de lavabo, de pia, certo? Onde os sacerdotes lavavam suas mãos e seus pés antes de entrarem na tenda da congregação. Aquele cômodo retangular que estava do centro, poderíamos dizer, até o final, não até o final, mas em direção ao final do tabernáculo. Está visualizando? Certo? A tenda da congregação tinha dois cômodos, não é? E no primeiro cômodo, certo, do lado direito a mesa, do lado esquerdo o castiçal, e no meio, antes de entrar no lugar onde estava a arca, havia um altar de incienso, onde eles queimavam incenso. Você está ubicando? Do outro lado aqui havia um véu, ou, certo, no tempo do templo de Salomão, o altar de incienso era o véu, para assim dizer, era o limite. Do outro lado, certo, era o santo do santo, onde estava a arca do Senhor, onde havia sobre a arca do Senhor uma placa de ouro maciça, chamada propiciatório, onde era espargido o sangue dos animais. E naquele cômodo, o sacerdote entrava uma vez por ano. Está acompanhando ou não? Ele ministrava aqui. Sabe o que ministrava aqui? Porque do outro lado não havia nada. Porque não havia mais água. Você entendeu? Não havia mais arca. E aí você diz, não, mas a arca era só um símbolo, mas ainda eles estavam abaixo a dispensação desse símbolo. Então, para que você entenda, era um sacerdócio que ministrava ninguém, ao vazio.
E aquele dia, Zacarias está aqui balançando o incensário dele, sim ou não? E fazendo as declarações dele, quando aparece um anjo. E disse: olha, teus olhos são para tua mulher concebirá e dará à luz um filho. Sim ou não? Seu nome será Johanna. O velho, cara, quase morre do coração naquela hora. Meu Deus, não acredito. Aí você conhece a história, não? Eu dizia que não acredita, vai ficar mudo. Sim ou não? Pensa comigo. Há de novo o sacerdócio decadente. De novo o sacerdócio decadente. Diga, por favor. Surge João Batista. Um sacerdote. Você acompanha? Ele não foi sacerdote. Mas ele ministrava o Senhor e ele cumpria a vontade do Senhor com relação a que Deus queria fazer naquele dia. Observe, sabe quantos anos demorou a preparação de João Batista no deserto? Pergunta para mim, quantos anos João ficou no deserto? 18 anos. A cronologia conta mais ou menos 18 anos. Diga comigo, 18 anos. Agora, pergunte para mim, quanto tempo durou o ministério de João? 18 meses. Eu não sei se há uma relação, mas uma relação matemática simples para cada mês de manifestação, um ano no deserto. Moisés ficou 40. Não é? Depois que Davi é ungido, ele passa de 13 a 15 anos, certo, sendo preparado para ser rei de Israel. Os mesmos anos que José passa sendo preparado para ser o segundo homem sobre a terra do Egito. Você está aqui ou não? Está acompanhando? Mas isso não é importante agora. Isso é o fato que você surge novamente um sacerdócio profético. Por quê? Porque a gente sacerdócio está dentro. Você está acompanhando? Agora, tem um aspecto importantíssimo aqui, que é isto que eu quero que, duas coisas que eu quero que você grave nesta manhã, neste momento. Se eu todavia você gravou, tenho que gravar outras no primeiro momento. Observe isso. Cada vez que há um sacerdócio decadente, Deus faz surgir um sacerdócio profético. Você está acompanhando? Em Samuel, na casa de Eli, é Samuel. Samuel, certo, ele recebe uma palavra profética que Deus levantará um sacerdócio conhecedor de sua mente, conhecedor de seu coração, não é verdade? Parece capítulo 2, versículo 23, por aí está isso, um novo sacerdócio. Esse sacerdócio não é Samuel, é Sadoc, outro sacerdote, mas Samuel está apontando, Samuel está fazendo igual que João Batista. João Batista não era o Messias, ele estava apontando o Messias. Samuel veio fazer uma transição dos juízes para a monarquia. Está acompanhando? Porque havia um sacerdócio decadente. Surge Samuel como um sacerdócio profético para fazer a transição, para fazer um elo de ligação em aquilo que Deus queria introduzir no seu povo. O quadro se repete. E aí, meu amigo, tudo bem? Se repete novamente, queridos, com João Batista, sim ou não? Há um sacerdócio decadente, expresso em Malaquias capítulo número 4, em Malaquias capítulo 4 não, em todo o livro de Malaquias, está expresso. Surge João Batista, que pela ordem de seu pai, deveria ser um sacerdote, mas pela instrução de Deus, foi um profeta, mas era um sacerdote profético, que faz uma transição. Ele é o último profeta da lei e o primeiro profeta da graça, sim ou não? Está acompanhando? E ele vai introduzir o povo de Deus em uma nova transição, em uma nova dimensão chamada Cristo agora. Está acompanhando? Agora observe aqui, não só quando há um sacerdócio, certo? Não só quando há um sacerdócio decadente, mas quando Deus quer fazer algo sobre a terra, Ele não precisa, Ele não quer, entenda-me muito bem isso, que a gente entende. Que a gente entende, que a gente passa por onde? Eu quero que você me entenda. Observe aqui. Quando Deus quis constituir uma nação, Ele chamou um casal. Ele chamou? Sim ou não? Entende isso? Quando Ele quis constituir um povo, Ele chamou uma família. Não chamou? Quem chamou? Vamos lá. Abraão e Sara. Qual era a condição de Sara? Bem, como era a condição, Pedro? De Sara? Estéril. Beleza ou não? Muito bem, Deus quer gerar um povo,
Agora, Samuel, Deus quer gerar um sacerdócio de transição, um sacerdócio profético. Qual era a condição de Ana? Muito bem, sério? Está entendendo? Passaram os anos, isso se repete, essa sequência vai se repetindo, mas chegamos a João Batista. Deus quer introduzir um sacerdócio profético que faça uma transição. A mãe de João Batista, Isabel. Qual é a condição de Isabel? Sabe por que essas mulheres são estéreis? Porque Deus não quer a nossa intervenção naquilo que Ele está fazendo. Quando Abraão não quis intervir, se deitou com a escrava e gerou Ismael. Não? Está acompanhando agora? Não me entenda que Deus não... então a gente não faz nada. Não, nosso papel é essa obra que nós lemos lá em João capítulo 28, capítulo 6, 28 e 29. Nós precisamos desenvolver um Cristo, para que esse Cristo desenvolvido sirva como um sacerdócio profético. Está acompanhando? Mas Ele não quer nós, por assim dizer, Ele não quer da nossa maneira, Ele não quer nossas ideias. Não, você diz assim, meu Deus quer erguer de mim, na minha casa, um sacerdócio profético, mas eu sou estéril. Você está no caminho certo. Está bom? Porque não é por você. O profeta Adriano Vitor, na última pregação lá, certo, na área da Bocida, me parece, ele ministrou que Ele nos habilitou, Ele nos capacitou como ministros do novo pacto. Ele não acredita que a nossa suficiência, que não é por nós. Está acompanhando ou não? Agora, como isso encaixa com a nossa vida? Eu quero lhe dizer que Deus quer levantar um sacerdócio profético na nossa vida. Porque o nosso sacerdócio está precário. Eu não entendo, você, aqui nos profetas, certo? O Vitor, outros falando, não, é um tempo de desenvolver nas crianças, sim, beleza. Pode ser, também é, porque é como na pedra que cai na lagoa, não é? Mas hoje, eu quero que você entenda que o nosso sacerdócio está decadente. Nosso sacerdócio está precário. Nosso sacerdócio está insuficiente. O nosso sacerdócio está como o sacerdote de Malaquias. O nosso sacerdócio está como a casa de Eli. Está entendendo? E Deus precisa fazer surgir em nós um sacerdócio profético, porque Ele nos chamou para sermos sacerdotes, não necessariamente para fazer obra de sacerdote. Mesmo que isso aconteça, está entendendo? É consequência. Se eu fui chamado para ser sacerdote, eu não preciso necessariamente fazer obra de sacerdote, porque a obra de sacerdote é consequência de me tornar, de ser esse sacerdote. Você está aqui ou não? Observe, vamos lá. Vamos lá, por favor. Êxodo capítulo 19, por favor. Êxodo capítulo 19. Você me está acompanhando? Eu estou sendo claro nesta manhã. Você está entendendo? É uma palavra de instrução esta manhã, e na qual estamos incluídos todos. Quando eu falo que nosso sacerdócio está errado, ou não é errado, decadente, o meu também está. Não sejamos induzidos a acreditar que por caminho das águias tem uma visão diferenciada, porque nós temos uma palavra certo, contundente, precisa, nós somos melhores que os outros. Nós não somos melhores, nós estamos no mesmo balaio, por assim dizer. Me está entendendo? Nós estamos vivendo um tempo semelhante ao tempo de Samuel, semelhante ao tempo certo, de João Batista. Nós estamos vivendo, é só olhar para a televisão, os caras já não estão vendendo mais, querido, garrafinha de óleo assim, estão vendendo uma garrafa inteira agora, você já viu? Eles já não vendem a garrafinha assim, antes era assim, uma garrafinha que chama uma botija assim, não era? Agora os caras estão vendendo uma já de 900 mililitros, cara, por 1000, já não é mais 100, já não é, ou por mais, sim ou não? Tem gente beijando o pé no céu da bispa lá, para ser próspero, cara. Me está entendendo? Então, isso revela, cara, entenda muito bem, eu não estou aqui para falar mal, mas tudo isso que nós vemos, toda essa bagunça, é um sacerdócio decadente, cara. Me está entendendo? Você não vai dizer, não, eu vou ver se essa palavra é verdade. Não, é só olhar para entenda-lo bem, é só olhar para aquilo que está na televisão, é só você se reunir com 2, 3, 4, uma meia dúzia de pessoas de denominações diferentes, e você vai ver, cara, que cada um tem uma ideia de Deus, sim ou não?
E se a gente falar, não, é que nós não fazemos campanha, que nós não oramos por isso, como que vocês não oram? Ah, você está errado. Sim ou não? Há um sacerdócio decadente, mas isso, queridos, isso só vai mudar quando a gente mude. Me está entendendo? Isso não vai mudar, não é enfiando arriba, certo? É o que unge com óleo, é o que fazem passar pelo corredor de sal, é o que põem no copo, não sei aonde agora, mas coloca, pede um copo de água, a flor ungida, isso não vai mudar enquanto a gente não mude, enquanto não surja em nós um sacerdócio profético para mudar isso. Estão vendo ou não? Há situações na nossa vida, isso nós olhamos mais atento, mas há situações na nossa vida que são fruto de um sacerdócio decadente. Ou não? Há situações que nós carregamos, empurramos com a barriga e parece que sempre é feito um bumerangue, parece que nós abrimos mão dela e de repente volta e nos dá de novo na cabeça. Sabe por quê? Porque estamos vivendo um sacerdócio decadente, cara. Isso nos gosta ou não, mas nós estamos estudando Efésios, claro, cara, vai restaurar o sacerdócio da nossa vida. Você entendeu ou não? Precisa entender isso. Essa não é uma palavra para nos gerar um movimento de reforma. Aliás, amanhã, certo? Amanhã é 31, amanhã é o dia da reforma. Amanhã não é o dia de Halloween. Não compre a pólvora para seus filhos, cara. Não faça fantasminhas, não, cara. Fale, olha, essa data é muito importante, meu filho, porque o que nós estamos vivendo é fruto de homem, não só do Lutero. Eu postei lá na internet, há muitos reformadores. Leia lá, pelo amor de Deus, e tenha cultura geral por último. Porque Lutero só a ponta do iceberg, porque há 100 anos antes de Lutero havia nomes que estavam sendo queimados na fogueira e que já falavam em reforma. Me está entendendo? E queridos, no próximo ano nós vamos completar 500 anos da reforma protestante e acreditamos que Deus vai liberar um espírito reformador sobre a terra. Nós acreditamos nisso, assim como aconteceu quando você ia passar o próximo ano, não. O Senhor está preparando esses caras que vão ser influência, não sobre uma igreja, não sobre uma cidade, sino por nações inteiras, cara. Você entendeu? Eu estou orando, cara, para que o próximo ano, em outubro, eu esteja em Gutenberg, cara, eu esteja lá, naquela terra. Eu estou orando, não porque há lá um lance, mas há lá um ponto de partida, há lá um marco, cara. Assim como a gente visita os museus, a gente precisa visitar, não para pegar a unção dos caras, mas Deus pode repetir tudo de novo. Eu creio nisso, cara. Na cidade de Gutenberg, lá na Alemanha, certo? Um sacerdote católico se levantou contra toda a estrutura, mas ele não estava sozinho. Ele estava respaldado por mentores, por pais espirituais que ele tinha no passado e no presente. Está acompanhando? Vamos lá. Êxodo 18, por favor. Versículo 5. 18 não, 19. Verso 5, por favor. Eu descobri, cara, que quando a próxima vez que eu vou pregar na mesa aí sentado, eu descobri que quando eu prego sentado, eu prego mais solto, assim, mais tranquilo, menos agitado. Então, vou tratar de pregar na mesa na próxima semana. Diz assim, ó, agora pois, encontrou 19:5? Agora pois, sede diligente e ouvirdes a minha voz e guardardes ser diligente em ouvir a minha voz e guardar a minha aliança, então sereis para mim propriedade peculiar. A isto Pedro se está referindo na sua primeira carta. Me está entendendo? Ele está fazendo menção a este texto de Êxodo. Serei propriedade particular de mim dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis o quê? Reis e sacerdotes, na nação de rei e sacerdote. Entenda muito bem, não é para nós não nos chamar de tribo, entendeu? Mas Deus não é tribal. Deus se povo de um conjunto inteiro. Para que nós entendamos, ele usa um produto cartesiano e não multiplica. Porque ele disse, eu quero uma nação de sacerdotes. Deus nunca sonhou com uma tribo sacerdotal. Você está aqui porque a tribo sacerdotal é Levi, sim ou não? De onde vêm os levitas, os sacerdotes. Mas Deus nunca sonhou com uma tribo sacerdotal. Ele sempre sonhou com uma nação sacerdotal, com uma nação de reis e sacerdotes. Você está aqui? Agora, qual é a condição, cara? Ouvir a voz dele e guardar a sua aliança. Guardar o seu. Essa é a única condição. Me acompanha, ó, o versículo aqui, ó. Qual é o verbo que usa? Sereis, diga, sereis. Muito bem, sereis as minhas testemunhas. Muito bem, não, a minha testemunha não. Meus sacerdotes e... Versículo número 6. Vós me sereis, grife esse verbo, sereis, é verbo ser.
sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falareis aos filhos de Israel. Observe aqui, versículo número 8. Você está aí? Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou. Que ele responde? Faremos. Deus pediu o quê? Deus pediu fazer? O que ele pediu? Não. Deus disse que seria o quê? Qual é o verbo que ele usa? Sereis. Ele está pedindo o quê? Diga ser. Está pedindo ser. O povo responde o quê? Fazer. Deus não pediu para fazer. Deus pediu para ser. Vocês sereis uma nação de reis e sacerdotes. Ah, beleza, nós faremos tudo o que o Senhor pediu. Deus não está pedindo para fazer, porque o fazer é consequência do ser. Você está aqui? Qual é a obra desses sacerdotes? Desenvolver Cristo na vida. É ser. Cristo é sacerdote. Cristo é rei. Não sou eu que preciso adquirir características de rei e sacerdote. Eu preciso desenvolver Cristo aqui, porque Cristo é rei e sacerdote. Ele é a figura de Melquisedeque. Em ele se cumpre Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Salém. Me está entendendo? Esse é nosso parafuso. Isso é o que nos tornou religioso. A gente quer fazer. A gente quer cantar como. O problema não é cantar como. E no tempo de diante do trono, todo mundo queria cantar como Ana Paula. O problema não é cantar como Ana Paula. O problema é, o X é percorrer o mesmo processo que a Ana Paula percorreu para se tornar o que Deus, por assim dizer, naquele momento de alinhamento, ela tornou. Mas não para cantar igual. Cantar igual é fácil. Imitar a voz dela é fácil. Está entendendo? Você precisa entender que Deus nos chamou para ser e não para fazer. O fazer é consequência do ser. Você já sabe isso. Deus nos chamou para ser sacerdote, para ser. E como somos sacerdotes, precisamos desenvolver Cristo dentro da gente. Não há outro caminho. Não é porque você é bonzinho. Não é porque você, não, eu só está alongando, então tenho características para ser sacerdote. Esse, querido, esse é o drama de aqueles que nós falamos hoje assim: Deus tem um chamado pastoral na minha vida, na sua vida. E a pessoa diz: não, eu não, cruz credo, eu não me vejo. Sabe por quê? Porque ele acha que ele tem que adquirir características pastorais para se tornar um pastor. Não. Ele precisa deixar que o Cristo, pastor das ovelhas, seja desenvolvido nele para cumprir a tarefa. Me está entendendo? A gente não precisa necessariamente, entenda-lo bem, como meta principal, ler livros sobre os grandes profetas. Não, nós precisamos deixar que o Cristo profético, cara, se desenvolva em nós. Por isso o livro de Apocalipse, capítulo número 19, vai dizer que o testemunho da profecia é o Cristo. Está entendendo? Não é que, então eu tenho que estudar. Sim, tenho que estudar. Não é para ler livros, é para ler livros, mas isso é porque já estamos desenvolvendo Cristo. Ou não? Isso, gente, isso no que este homem há 7, 12 anos está tratando de transmitir. Não é pelas suas boas características, não é porque você é bonzinho ou porque é ruinzinho. Quando Jacó diz, quando o anjo pergunta para Jacó: quem é você? E ele disse: eu sou Jacó. Ele está dizendo: eu sou ruim, tenho algumas coisinhas boas, mas eu sou ruim. Deus não está esperando que você camufle as suas fraquezas. Deus não está esperando que você oculte a ruindade da sua vida. Ele está esperando que você diga: eu sou tudo isto. Está entendendo, não? Porque a gente acha que para fazer alguma coisa para Deus, querido, o pontapé inicial é você querer desenvolver Cristo na sua vida. Não há outra coisa. Está entendendo? Não é que não sei falar. Jeremias falou: não sei falar, beleza. Mas Deus falou para ele: Jeremias, enquanto você responder da sua humanidade, Jeremias, você nunca atingirá no que eu estou lhe falando. Então, Jeremias, certo? Observe aqui: Jeremias estava na terra, mas Deus estava na eternidade, dizendo: Jeremias, eu te constituí, certo? Antes que te formasses no ventre da tua mãe, certo, Jeremias, eu te conheci, te separei, te dei como profeta às nações. Mas Jeremias está numa dimensão inferior, ele está olhando para cima e diz: Senhor, mas eu não passo uma criança. Deus disse: sim, verdade, Jeremias, você está certo. Vem aqui, Jeremias. Aqui, Jeremias, esse Deus, cara, e fala para mim: eu não passo de uma criança. Então, meu filho, eu sei, mas suba na minha dimensão. Suba na minha dimensão. É onde eu lhe enviar, você irá.
a quem eu lhe falar, a pedir que você fale, você falará. Eu serei contigo. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque nós estamos na mesma dimensão. Eu estou com você, então vai. Você entendeu? Desta dimensão inferior, sempre diremos: não posso, não consigo, não tenho hábito, não fui na escola, eu sou ruim de ler Bíblia, sou ruim de orar, sou ruim de tudo isso. Sempre, porque estamos numa dimensão inferior. Mas Jesus, Deus, o Espírito, nos tende a mão e disse: sube aqui comigo. Apocalipse capítulo número 4, sube aqui, João, sube aqui, eu vou te mostrar outra dimensão, João, onde não há essa tristeza de embaixo, não há onde o fracasso de embaixo, mas onde as coisas se tornam realidade. Então suba essa dimensão, e essa dimensão, querido, a consequência é fazer. Eu não estou dizendo que você não faça, nós precisamos, dizemos há 15 dias atrás, nós precisamos de pessoas que nos ajudem agora, porque agora é maior, há que manter isso, certo? Porque tem outra igreja que entra depois, assim como nós fazíamos na casa da Vocida, mas lá era tudo mais pequenininho, está entendendo? Então, se agranda a coisa, a gente precisa de mais gente para ajudar, para todo um maior desgaste. Agora nós temos que ir para o Alto Ipiranga e depois vir para cá, gastamos mais tempo, não é verdade? Então precisa de uma logística, precisa de uma programação melhor. Isso é importante, mas isso precisa ser consequência do desenvolvimento do Cristo na sua vida. Deus não lhe chamou para fazer obras de sacerdote, Deus lhe chamou para ser. Não lhe chamou para fazer obras necessariamente. As obras são consequência daquilo que você é, não é na sua força. Estamos cansados. Zacarias 4:10, não é por força nem por violência, mas é com o Espírito de Deus. Isso precisa se tornar verdade. Que nós continuamos na nossa força, nós continuamos, não, eu ser um sacerdote, eu preciso orar mais. Você não precisa orar mais, você precisa desenvolver o Cristo que está em você, e na medida que Ele se desenvolve, Ele nos levará a orar mais. Você entenderá a necessidade de gastar tempo com Ele, me está entendendo? É como quando há prova, lá no dia da prova, a gente procura um caderno, a gente procura o livro e vai estudando, e vai para o Google, sabe por quê? Porque há uma demanda. Então, se nós entender a demanda, nós pesquisaremos mais em nós mesmos com relação a Deus, nós teremos que orar mais, nós teremos que ter mais contato com a palavra de Deus, me está entendendo? Mas enquanto você querer, eu preciso aprender a ler a Bíblia, eu preciso me organizar para ter um horário durante o dia, querido, você vai começar e vai parar de trabalhar. Ou não? Quantas vezes você já não tentou? Isso não quer dizer que a gente não vai fazer nada. O nosso trabalho é crer em Jesus, que foi enviado por Deus. E esse crer passa por desenvolvimento da vida de Deus. Está entendendo? Quantas pessoas que vivem enfiadas na igreja? Ai, você diz, cara, mas esses caras são uma bênção lá dentro. Mas depois, cara, por que estão fazendo em sua força? Desse jeito, com suas habilidades. Está entendendo? Entenda-no bem do que eu vou lhe dizer agora. Por que eu disse tudo isso? Nós precisamos ser sérios do bem do homem natural. Quando eu falo assim, Deus não quer a nossa ajuda, não quer a ajuda do homem natural. Entende do homem natural? Desse homem almático, desse homem decadente, aquilo que você tem ouvido de nós. Deus não veio melhorar o homem natural. Olha, hoje Jesus veio para dar uma melhoradinha nesse homem tão ruim que eu sou, nessa mulher. Deus não veio melhorar a vida. Se alguém me prega, não, porque Deus, quando você vir para Jesus, Ele vai melhorar a sua vida. Jesus não veio para melhorar a vida, Jesus veio para transformá-la. E essa transformação significa uma mudança de natureza. Não significa mudar, sabe o que é? Deus não veio necessariamente a mudar hábitos, Ele veio a mudar o hábito. Uau! Você acredita? De novo, Ele não veio mudar hábitos, Ele veio mudar o hábito, o ambiente, aonde eu estou plantado agora. Claro, e por consequência, se eu mudo de terreno, eu vou mudar meus hábitos. Você está entendendo? Mas a gente está centrado em um evangelho que muda a alma. Você está entendendo? Que muda hábito. Mas nós continuamos plantados na árvore do conhecimento do bem e do mal. Continuamos fazendo aquilo que Deus nos pediu
decidiu com nossa força, do nosso jeito, da nossa maneira, com nossos pensamentos, com o que nós achamos e com o que nós não achamos. Não funciona. O Cristo, quero que entenda isso. O Cristo é o maior exemplo. É o maior exemplo de que Deus se pode meter na vida de um homem e esse homem cumprir a vontade de Deus. Esse é o Cristo. Me está entendendo? Sim ou não? Esse é Cristo. Porque sabe o que acontece? Ela diz: não, Jesus, o Filho de Deus, melhor do que eu. Quem é Jesus Cristo? É um homem onde Deus se meteu dentro dele. Isso é Jesus Cristo ou não? Quando o anjo disse para Maria: Maria, você vai ficar grávida, beleza? Aí ele disse: mas meu Senhor, como acontecerá isso se eu ainda sou solteira, eu não tenho homem na minha vida? Não se preocupe, o Espírito Santo virá sobre você e ele gerará em você uma vida. Sim ou não? A vida de Deus. O maior exemplo de Jesus. Deus se meteu em Jesus. Por isso que é Jesus o Cristo. Jesus Cristo é a fusão de um homem com Deus. Isso não lhe tira um mérito a Jesus, está entendendo? Mas para que você entenda, por que Jesus precisou morrer? Você sabe por que Jesus precisou morrer? Pergunte para mim, por que Jesus precisou morrer? Porque depois da morte, o único que sobra é a vida de Deus. Você está aqui? Sim, precisou morrer por meu pecado, substituto, ele é o Cordeiro de Deus. Mas depois da morte, esse Cristo que atravessava essa porta era 100% da vida de Deus nele. Não tinha mais o Cristo homem nele. Mesmo que ele tinha corpo, sabe? Por isso que você e eu precisamos morrer. Morrer para a nossa maneira de pensar, morrer para nossos pensamentos, morrer para nosso jeito, morrer para nossa cultura. Eu falei, certo, a quarta-feira, sabe? A quarta-feira, eu falei sobre os idiotas, a igreja é idiota. Você está entendendo? Não se me ofenda. Pessoas, certo, que não tinham, só se preocupavam da sua vida e não tinham uma participação no coletivo, a Bíblia nos chama de idiotas. Você que não pode vir na quarta-feira falamos disso. E da palavra idiota, entenda bem, não se sinta agredido, porque não é um insulto, é uma característica, mas não pejorativa. Da palavra idiotas, ou idiotez, surgem duas palavras: idioma e idiosincrasia. Idiosincrasia, para quem não conhece, é a cultura que eu mesmo creio, é meu jeito. Eu faço assim, eu penso assim, é dessa maneira que eu me viro. Isso se chama idiosincrasia, a cultura que produz um grupo social. Você está aqui? Agora, os idiotas, certo? Não as pessoas, entenda bem, não estou chamando de idiotas, beleza? Mas eles criam seu próprio idioma e sua própria cultura. Você está aqui? Essas pessoas dizem assim: não, mas cara, ninguém está entendendo. Não, mas eu me entendo, é do meu jeito, é da minha maneira. Cara, não faz assim não, mas é do meu jeito, assim eu faço. Porque sabe, valoriza só a individualidade. Porque o idiota, no contexto bíblico, era um cara que só se preocupava da sua vida e não tinha participação pública. Entendeu? Só se preocupava das suas individualidades, mas ele não tinha compromisso com o coletivo. Por isso que vem a igreja. A igreja surge para tirar a idiotice das pessoas. Porque a igreja é o quê? Chamados para fora, não chamados para uma igreja. Eram pessoas que saíam de sua vida comum e novamente olhavam para a cidade e, além dos problemas que eles tinham, certo, eles tratavam de melhorar a cidade. Isso é a igreja. Eclésia é um grupo de pessoas que faz parte da polis, certo, em grego, da cidade, e que eles, certo, diziam, se esqueciam de seus problemas e subiam como aqui no ninho das águias e olhavam a cidade e diziam: olha, essa rua está faltando pavimento, nós precisamos asfaltar essa rua. Olha, lá está faltando atendimento médico, nós precisamos providenciar. Isso era a eclésia. Sabia disso, não? A igreja surge para diminuir a idiotez, a individualidade. Mas o que acontece hoje? Nós continuamos, entenda-lo bem, não estou chamando ninguém assim, mas nós continuamos idiotas. Não importa, cara, no que eu penso vale. Você pensa diferente. Queridos, observe aqui, o próprio Pedro vai dizer que toda revelação ou palavra profética, que inclui toda a escritura, é de análise coletiva, nunca individual. Você está aqui ou não? Ele vai dizer: nos foi revelada a palavra profética para ela ser compreendida por todos, nunca individualmente. Você está aqui ou não? Que Deus me revelou. Querido, isso tem que se manifestar no corpo, porque
da revelação a transporte. Não é de revelação, disse Pedro, não é de revelação exclusiva. Está aqui ou não? Que eu penso assim. Mas está dentro do contexto? Está claro? Não, mas Deus me falou. Deus, vou me separar da minha mulher e Deus escolheu outra já para mim. Por assim dizer, é decretar, mas acontece, não sei se vocês sabem o que acontece. Então, no monte, Deus me revelou que é outra minha mulher. Certo? Eu estou me separando dessa porque há outra para mim. E ele fala, cara, mas isso não é de Deus. Não, mas Deus me falou. A palavra profética nunca será interpretada de um sempre por fora. Esse evita muitas neiras aqui. Está acompanhando, mas voltando aqui. Nós precisamos entender que Deus precisa fazer surgir em nós um sacerdócio que nós estamos encarregando. Para isso, Deus não quer a sua intervenção. Deus quer a vida de Deus que está em você. Você precisa ser estéril do homem natural. Você precisa ser estéril dessa alma que não tem Deus. Não, é que eu acho. É que para mim é melhor esse cara. Para com isso. Para com isso. Para com isso. Para de se preocupar de tua vida, de teu estilo de vida. Então, a quarta-feira eu já falei isso também. Existem 4 vidas. Primeiro, vida biológica, carne, osso, certo? Células, pele. A biologia, não é? Que a biologia sabe. A segunda vida, almática, certo? Psique, pensamento, emoção e vontade. Eu não sou psicólogo, estou pretendendo estudar psicologia, mas não encontrei ainda o tempo. Mas não estou falando de psicologia, tá bom? Mas a alma, vida almática, psique do grego. A outra vida, certo? É o estilo de vida que cada um de nós criamos. Certo? Eu como chá, menos café. Você come abacate com sal, com açúcar, eu como com sal. Esse é o meu estilo de vida, tá entendendo? Essa também é vida. Porque o apóstolo Paulo fala, você fez outrora, vocês viviam como? Esse é o estilo de vida. Essa vida lá não é bio, não é psique, é estilo de vida. E aí uma quarta vida, chamada Zoe, a vida de Deus. Essa é a que tem que comandar, por assim dizer, as outras 3 vidas. Você está aqui ou não? Deus não precisa de nós. Deus precisa do Cristo que está sendo desenvolvido dentro de nós. Você está entendendo? Dario, então, qual é o meu trabalho? Qual é a minha tarefa? Qual é a minha obra? Desenvolver Cristo. Por isso nos reunimos. Por isso precisamos estar juntos. Por isso precisamos escutarmos uns aos outros. Por isso estamos juntos. O Senhor nos deu a plenitude dos 5 ministérios que Ele tinha. As 5 unções que estavam nele, Ele las repartiu no corpo. Para quê? Para que sejamos edificados. Para que sejamos construídos. Para que alcancemos a plenitude. Para que cheguemos. A plenitude nos alcança sozinho. Está acompanhando? Não há plenitude no indivíduo. Nunca haverá plenitude em mim. Há plenitude no corpo. Porque cada um de nós carrega uma medida de fé. E quando eu junto minha medida de fé com a medida de fé do Vitor, eu estou mais completo que antes. E aí vamos juntando. Mas eu sou tão falho. Não importa, vamos juntando uma coisa com a outra e nós vamos complementando. Por quê? Porque nos reunimos para compartilhar. Compartilhar o quê? O Cristo que está sendo desenvolvido dentro da gente. Eu não sei vocês, mas nós somos de 5 irmãos. Em casa, 5 homens em casa. As mesmas coisas que meu pai falou para mim, não necessariamente falou para meus irmãos. As coisas que meu pai ensinou para mim, não necessariamente ensinou para o Rodrigo, para o Miguel, talvez que foram os últimos, dos 2 capulas, não ensinou. Sabe por quê? Porque a gente já estava fazendo aquilo que meu pai não tinha ensinado. Então, eles não aprenderam pela voz do pai, eles aprenderam pelo exemplo lá da comunidade de fé de Tessalônica. Aprenderam pelo exemplo uns dos outros. Pelo exemplo, pela prática de vida, coerente com aquilo que Deus nos está ensinando. Então, de repente, você diz, não, cara, mas por que não falamos pelo princípio básico da salvação? Porque isso nós estamos aprendendo em um andar da carroça. Que adianta nós saber teologia da salvação, cara, se não temos certeza da nossa salvação, se não estamos desenvolvendo Cristo? De que vale regeneração, justificação, adoção, fé, arrependimento, se a gente não... De que vale a teoria se não a prática? Então, eu quero que você entenda isso. Os 5 pães e seus 2 peixes são disponibilizar a sua vida para que o Cristo seja desenvolvido. Esse é o ministério.
ou tem um pouco de sua disponibilidade. E aí Deus vai dizer, então ore mais, então leia mais, ande mais junto, não sei, aí Deus vai dizer. Esse tem que ser o seu trabalho. É claro que a partir disso Deus vai dizer, vai ajudar o Dario a arrumar as cadeiras, vai ajudar o menino a deixar em ordem a Moria lá, o salão da Moria assim, mas esse é secundário. Quando eu falo para você que Deus, o papel de Deus, você necessariamente termine me ajudando, entendendo? Quando eu falo que você precisa entender sua missão, é porque nós precisamos ajudar aquele que nos amou. O maior beneficiário disso é Deus. Então precisamos mudar o foco. Porque você e em mim e você, na minha casa e na sua, precisa surgir um sacerdote profético. Sabe? Quando eu estou terminando, sacerdote profético ministra no tempo e discerne no tempo. Um sacerdote profético ministra no tempo, por assim dizer. Tem as práticas, mas conhece o tempo. Sabe qual é o tempo. Certo? E o tempo não é apostólico profético. O tempo de desenvolver a vida de Deus. De gastar tempo em desenvolvimento. Não desenvolvimento intelectual. Não desenvolvimento em outras áreas. Mesmo que isso coopere. Mas nós precisamos entender que precisamos desenvolver. Senão, nada feito. Posso ter uma boa vida aqui, entre aspas, mas não vai passar disso. Porque tem gente lá fora que tem boa vida, mas não desenvolve Cristo. Então, o sinônimo de uma boa vida, uma vida estável, não é sinônimo de desenvolvimento de Cristo. Aliás, os homens do Antigo Testamento, todos os reformadores, não tiveram uma boa vida, mas desenvolveram Cristo. Porque para dar a vida, cara, por algo, hay que ser o cara. Não? Eu estou sendo processado para amar a Cristo como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eu não sei você, mas esse não era. Cristo sempre me falou, amor, está pronto para dar sua vida por mim? Eu falei, amor, estou no processo. Sim ou não? Porque ela diz, há que amar a nossa esposa como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. O desafio nesta manhã, não lo tome como uma chamada de atenção. O Dario me chutou o balde de novo, me puxou a autoridade. Não, quero estimular a desenvolver Cristo. Todo esse gastar tempo, objetivamente, é para desenvolver Deus. Para isso eu estou gastando, Senhor, para isso meus cabelos estão ficando brancos, e eu quero ficar de cabelo branco logo assim, que se alguém sabe, sem necessariamente passar água oxigenada, se alguém sabe alguma coisa, eu quero ficar de barba branca logo. Tá? Então, se você sabe alguma coisa, conhece alguma coisa, esse aqui fica um pouco branco, fica branco, cara. Não tem um drama com isso, tá entendendo? Mas você fica um pouco branco, um pouco preto, não gostou. Está entendendo? Então, eu estou gastando a minha vida, cara, e agora eu entendo melhor que há 10 anos atrás, para te ajudar a desenvolver Cristo. Não quero nada disso. Nada a não ser seu amor, seu carinho, a sua amizade, o respeito mútuo que precisamos ter uns para os outros. Não quero nada disso. Nada disso. Eu quero Deus na minha vida. Aquela musiquinha antiga precisa tomar sentido. Eu quero Deus. Eu quero Deus. O que significa querer Deus? Não significa vir à igreja. Significa desenvolver o Cristo. Amém? Senhor, oramos nessa manhã. Para que cada um entenda essa palavra. Entenda. Nós só precisamos dizer que não vivemos nós, mas Cristo vive em nós. Mas nós agora precisamos viver a vida dele em nós. Porque dizer que estamos em Cristo, sim, estamos em Cristo, mas continuamos vivendo a nossa vida atrás de nossos sonhos, atrás das nossas coisinhas, atrás de nossos ideais, Senhor. Isso tudo é bom, mas precisa, Senhor, haver uma ordem em tudo isso. Uma ordem, Senhor, não estamos pregando abandonar nossos empregos para cultivar a vida de Deus, não estamos pregando abandonar nossas famílias, deixar as esposas a necessidade para desenvolver a vida de Deus, não. Estamos dizendo que com tudo isso pode cooperar para o desenvolvimento da vida de Deus. Senhor, faça entender meus filhos, faça entender os que se reúnem no ninho da sangue, por favor, Senhor. Por favor, Senhor, que as palavras sejam bem entendidas e bem interpretadas, Senhor. Senhor, que eles não se sintam ofendidos, Senhor, porque a maturidade, Senhor, é sinônimo de me ofender menos. Senhor, quando vamos ficando maduros, Senhor, vamos ofendendo menos ofensas, menos dor, menos tudo, Senhor. Se
nós ofendemos mais é porque falta em nós maturidade. Nos ajude, Senhor, nos ajude. Senhor, que tenhamos consciência que são dias de um surgimento de um sacerdócio profético. Gente que ministra o Senhor, mas que também sabe o tempo que está vivendo, Senhor. Por anos nós temos falado do tempo que a igreja está vivendo, Pai, mas está na hora de discernir o tempo que nós estamos vivendo. Para isso nós precisamos de um sacerdócio profético que surja nas nossas vidas, que surja Samuel nas nossas vidas, que surja João Batista nas nossas vidas, Senhor, e que nós paremos tão só, Senhor, como Zacarias, Senhor, de ter práticas, Senhor, mas práticas vazias, porque, Senhor, aonde nós estamos, aquilo que deveria estar, Senhor, já não está mais. Nos ajude, Senhor, nos ajude a cada um na sua limitação, Senhor. Aqui há pessoas, Senhor, que mal terminaram o seu segundo grau, o seu primeiro grau, há outros que fizeram faculdade, Senhor, há outros que são técnicos, Senhor, há diferentes graus de entendimento e de culturais e de uma cultura socioeconômica, Senhor. Mas cada um em seu nível, Senhor, cada um em seu nível, não entendendo o que quer entender, mas tomando para si a parte que é dele, Senhor. Não entendendo de sua maneira, não gerando, Senhor, um idioma e uma cultura própria. Não, Senhor. Nós precisamos ter o idioma do céu e a cultura do céu, Senhor. Nós precisamos, nesse sentido, pensar da mesma maneira, Senhor. Nos ajuda, Senhor, do mais pequeno ao maior, do que tem menos responsabilidade, aquele que tem mais responsabilidade, aquele, Senhor, que está na faixa de jovem solteiro, ajuda ele, os jovens casados, ajuda ele, Senhor, os matrimônios já com filhos pré-adolescentes, adolescentes, ajuda ele, Senhor, os que estão já, Senhor, na melhor idade, Senhor, ajuda-nos, ajuda. Precisamos do Senhor, Pai, precisamos do Senhor, para que não vivamos por viver, Senhor, não vivamos por viver, não vivamos por viver, vivamos por algo, Senhor. Nestes dias, Senhor, não é importante ter razões para viver, Senhor. Nós precisamos ter uma razão para morrer, Senhor, para morrer, Pai, para morrer, dizer, olha, eu não vou embora desta terra hasta que Deus não cumpra. Temos que ter razões para morrer e não necessariamente razões para viver. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Ajuda esta casa, Senhor. No nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus.